Olá, graça e paz, tudo bem? Hoje nós vamos comentar Êxodo capítulo 4, a partir do versículo 18, o regresso de Moisés ao Egito. E diz o texto assim: saindo Moisés, voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse: deixa-me ir, voltar aos meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse-lhe Jetro: vai em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: vai, torna para o Egito, porque são mortos todos os que procuravam tirar-te a vida. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e os seus filhos, fez-os montar no jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. Disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão. Porém eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe ir o povo. Dirás a Faraó: assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa aí meu filho para que me sirva. Mas se recusares e deixares ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Então, estando Moisés no caminho, no estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou-o aos pés de Moisés e disse: sem dúvida tu és para mim um esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou. Ela disse: esposo sanguinário por causa da circuncisão. Disse também o Senhor a Arão: vai ao deserto para te encontrar com Moisés. E foi, e encontrando no monte de Deus, o beijou. Relatou Moisés a Arão todas as palavras que o Senhor, com as quais o enviara, e todos os sinais que lhe mandara. Então se foram Moisés e Arão, e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e este fez os sinais à vista do povo. E o povo creu. E tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, e lhes vira a aflição, inclinaram-se e o adoraram. É interessante esse texto aqui, tem muitas figuras que nós precisamos entender, né? Quando diz aqui que Deus endureceu o coração de Faraó, não é que Deus fez isso de propósito. O coração de Faraó já estava preposto, né? Já estava proposto a ficar endurecido. O coração de Faraó, pelo poder que ele tinha e pela arrogância, como ele vivia, ele não iria deixar simplesmente assim, né? O povo que era um povo que era uma mão de obra barata, era um povo que construiu muitas coisas para o Egito e eram escravizados. Então eles não queriam simplesmente, vamos dizer assim, liberá-los, deixá-los ir, deixá-los sair, mas tinha um decreto de Deus, né? E todos aqueles que tentam resistir a Deus, Deus também o resistirá. Então é muito importante nós buscarmos conhecer a Deus, buscarmos conhecer o propósito de Deus. E quando somos assim inquiridos por Deus a fazermos a sua vontade, nós não endurecemos o nosso coração. Amém? Aqui parece que é Deus que endurece o coração de Faraó, mas não é bem assim que acontece. Faraó já estava com o coração endurecido e Deus tinha avisado para ele: se você não deixar o meu primogênito vir me adorar, o seu primogênito será morto. E assim vai acontecer, porque o Faraó vai endurecer seu coração, não vai acatar a ordem do Senhor. E dura coisa é recalcitar contra os arguilhões, dura coisa é cair na mão do Deus vivo. Outra coisa também é que Moisés deveria ter circuncidado seu filho ao 8º dia de nascimento. Porém ele não fez, não sei, assim, ficou a desejar nessa área da vida. E diz aqui que o Senhor aparece a ele, né? E diz que o quis matar. Então a própria mulher de Moisés, Zípora, ela pega uma pedra, circuncida o menino, amém? E depois diz assim: tu és um esposo sanguinário por causa da circuncisão. Quando se circuncidava o prepúcio da criança, muito sangue saía, né? Então Zípora, ao ver aquilo ali, ela olha para Moisés e diz: você é um esposo sanguinário por causa do sangue que corria. Mas a circuncisão era um selo da aliança, era uma sombra da circuncisão do coração. Hoje nós não circuncidamos mais nossos filhos, nós circuncidamos o nosso coração. Isso significa o novo nascimento, isso significa nascer de novo, amém? Aqui nós vemos ainda o Senhor também falando ao coração de Arão, para que Arão vá se encontrar com Moisés no deserto. E eles vão e se encontram no monte de Deus, eles contam os relatos
e buscam conselho um com o outro, e é interessante, né? Quando saem daquele lugar, eles vão diante das autoridades de Israel e vão diante dos líderes e diz assim, que Arão falou, Moisés fez, e os líderes creram, amém? E eles adoraram a Deus, porque Deus tinha visto a aflição, Deus estava querendo libertar o seu povo. E é interessante isso, porque a partir daqui eles vão começar a ir também diante do faraó e falar. E nós vamos ver aqui os desfechos das pragas nos vídeos que nós iremos comentar no futuro. Mas é muito importante nós entendermos isso, amém? Não é que Deus endurece o coração de uma pessoa, mas Deus, ele faz com que a pessoa entenda o seu propósito. E muitas vezes a pessoa tem um coração, vamos dizer assim, insubmisso, um coração egocêntrico, né? Pessoas que são cheias de si, pessoas que pagam para ver. E o faraó foi uma dessas pessoas. Ele pagou para ver e infelizmente aconteceu aquilo que Deus tinha predito, né? E só depois que acontece isso é que ele vai deixar o povo de Deus ir adorar a Deus, mas logo depois ele sai em perseguição e vai continuar lutando contra Deus, vai continuar brigando com Deus, resistindo a Deus, e o seu fim não é bom, como não é o fim de qualquer pessoa que resiste a Deus. Amém? Espero que você possa ser uma pessoa que é maleável nas mãos de Deus, uma pessoa submissa a Deus, uma pessoa que se deixa moldar pelas mãos de Deus. Porque o vaso, ele não pode dizer ao oleiro, por que tu me fizestes assim? E por que eu sou dessa forma? Não, o vaso simplesmente ele precisa atentar para a vontade de Deus, conhecer essa vontade e seguir essa vontade, que é boa, perfeita e agradável. Amém? Então o desejo do meu coração é que você possa entender esse propósito e não resistir a Deus, mas se submeter a Ele de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu poder. Amém? Então que Deus abençoe vocês. Eu estou descansando um pouco nesse feriado prolongado, juntamente com a família, mas estamos aqui, gravando vídeo, né, fazendo a vontade de Deus. Ontem foi um dia bem puxado, fomos dormir tarde, acordamos hoje também logo cedinho para Black ir, dar uma volta e depois voltei a dormir novamente. Agora estamos aqui na praia, descansando um pouco e louva a Deus pela tua vida, amém? Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possível, que você possa estar se inscrevendo no canal, dando um joinha, amém? Estamos juntos, eu creio que Deus vai fazer grandes coisas. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Tenha um bom dia e até amanhã.